dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso MBCV Cast. Estamos já vivendo o nosso outono. E também a gente tem muitos outonos na nossa vida, né? Muitos tempos de transição, né? Até que a gente possa compreender os nossos caminhos. E nós estamos mais uma vez aqui, segunda-feira pela manhã, falando com o apóstolo Neuci José Rorato, e nós falamos sobre assuntos da vida, assuntos do reino de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos seguem, que nos assistem. Desejo a todos um lindo dia, uma proveitosa semana e um outono, mesmo que caiam as folhas, que se renovem os caules. Isso aí, né? Porque é necessário, né? É necessário para as plantas, e a gente pode aprender muito com isso, né? É necessário que se faça uma nova roupagem, né, pastor? De vez em quando se faça uma nova roupagem, é importante. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje, pastor, sobre o assunto que o senhor já vem trazendo já há várias semanas aqui na igreja, que é o reino de Deus. Mas eu queria falar para a gente começar o assunto, né? Por exemplo, quando você é um gestor, que é um dos pilares, né, para que o reino de Deus possa se manter em pé, quando você é um gestor, você sai da sua casa, você se organiza, você sai de casa, e normalmente você não sabe quais são os problemas que você vai ter que resolver. E são problemas, quando tu tá, por exemplo, seja num pequeno, médio ou grande empreendimento, são problemas diversos, né? Você não pode, vai ser só esse tipo de assunto. Não. Quando você é gestor, os problemas são diversos. São de vários tipos de pessoas, são problemas de pessoas, são problemas de material, são problemas de transporte, são problemas financeiros, enfim. E você precisa se preparar emocionalmente para isso. Porque se você não é preparado emocionalmente para resolver problema, você termina aquele dia simplesmente drenado, né? A tua energia e até às vezes teu ânimo, teu humor, né? E o senhor tem falado então sobre essa jornada de Jesus, e é muito bom a gente aprender com os ensinos de Jesus, uma jornada onde ele foi caminhando. Ele foi indo de um lugar para o outro e foi resolvendo problemas diversos. E eu acho que isso é muito rico para a gente que quer aprender mais de Jesus. Vamos falar um pouquinho então sobre essas jornadas que Jesus fez aqui na Terra. Algumas vezes ele falou parábolas, algumas vezes ele na prática resolveu as situações. Mas o fato é que todas as situações que chegaram a Jesus, ele resolveu. Jesus vivia a realidade da vida. E uma coisa interessante, para nós nos contextualizar melhor, ter um entendimento mais amplo, completo, porque a própria palavra nos chama a atenção que Deus mesmo diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. A falta de um conhecimento interrompe crescimento. Interrompe gestões, interrompe soluções, interrompe melhorias. E eu quero mostrar como a necessidade do conhecimento ela é para as três áreas: espiritual, social e material. Quando João o Batista foi o enviado, o precursor de Cristo, que veio na frente, ele veio preparar o caminho, e a mensagem dele foi esta, anunciando: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Está próximo o governo de Deus. Reino é governo. E veio Jesus, se batizou, e começou o seu ministério com essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E com certeza essa foi a principal mensagem, a primeira mensagem que o sistema recebeu
naquele tempo já existia o sistema religioso, que eram liderados, cujos líderes eram escribas, fariseus, doutores da lei. E o que me chama a atenção que dias depois do começo do ministério de Jesus, que não foi muito extenso, foi intenso, porém não extenso. Aqueles que ouviram a primeira mensagem de Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, aqueles religiosos que ouviram a mensagem principal de Jesus, que era sobre o reino. Ele veio trazer o reino, porque o mundo estava em trevas, a vida não tinha valor, as pessoas estavam assentadas à sombra da morte. Podemos ver que quando Jesus nasceu, que o anjo anunciou que os reis magos vieram ver aonde estava o rei dos reis. Mandaram matar, o rei mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A vida não tinha valor. Mas o religioso nunca esquece de algo que foi prometido e ele não viu. É impressionante isso. O religioso não esquece de uma verdade que alguém o disse, que o ofendeu. Então o próprio sistema religioso se ofendeu que estava vindo um novo rei. Porque até então, pastora, para os escribas e fariseus, Moisés era o bambam. Eles viviam na lembrança e na sombra de Moisés. A lei era o tudo, mas a lei havia pecado e a lei já não mais resolvia problema. A lei era usada para condenar e nunca para orientar. Então, olha que situação. Já naquele tempo, a humanidade estava vivendo. Mas lá no capítulo 17, verso 20 de Lucas, aqui os fariseus entram em ação cobradora. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro, ou melhor, dentro em vós. Como é que o reino de Deus está dentro em vós? Como é que o reino de Deus está dentro em nós? Reino é governo. Quero os dizer, se Deus ainda não governasse sobre a terra, esse mundo já teria perecido. A vida da fauna, da flora, da humanidade, teria tudo se extinto. Mas como Deus ainda governa, e Deus criou o ser humano para passar para o ser humano e deu para o ser humano o governo. Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança e nos deu domínio, quer dizer, governo, sobre as obras que Deus criou. Então, o sistema religioso tem dificuldade em ver aonde Deus está. A maioria acha que Deus só está dentro das igrejas. Outros acham que Deus só está na igreja quando alguém está recebendo revelação ou falando mistérios. Não. O reino de Deus é o governo de Deus. Se você ler o Salmo 19, vai ver que tudo glorifica a Deus, fala da glória de Deus, anuncia as obras de suas mãos. Então,
E nós precisamos ter uma mente mais aberta para o reino de Deus. E quero vos dizer que o reino de Deus ele é sustentado por princípios. Ele é construído em cima de princípios. Por isso que uma pessoa que tem princípios de vida, e nesses princípios de vida, ele consegue ter no mínimo 3 pilares, que é amar, perdoar e servir. Essa pessoa consegue se manter em pé e consegue ter conexão com Deus. E consegue fazer parte do governo de Deus. Consegue ser instrumento nas mãos de Deus para atender esse mundo. Porque nós, dentro das atribuições que Deus nos dá e que a sua palavra nos revela, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Olha a importância da luz e a importância do sal. Então, quem deu a nós essas atribuições foi Deus, através de Jesus, que veio ressuscitar esses valores e nos dar esse desígnio para a gente viver. Mas o que eu quero mostrar, que Jesus, na sua jornada do dia a dia, ele atendia, cuidava, ensinava na prática as 3 áreas. Por exemplo, aqui ele foi interrogado, mas ele apenas disse, olha, o reino está dentre nós. Se você procura, e usando isso ali, eu vou contar um testemunho de uma pessoa que procurou o padre para ir lá na casa dele, expulsar o demônio que estava lá. E o padre que não começou a conversar e desconversar ele. Meu filho, Deus também está lá. Não, padre. Lá só está o demônio. E o padre, não, meu filho. Procura, volta para casa e procura, porque Deus também está lá. E ele foi para casa. E ele chegou em casa, era uma família grande, ele se uniu a um dos filhos. Meu filho, nós temos que procurar onde Deus está, porque até agora nós só vemos o demônio agir. E aí então ele começou, na procura de ver onde Deus estava. A sogra morava junto. E ele começou a tratar melhor a sogra dele. Então de manhã ele levantava mais cedo, fazia o café e começou a levar o café para a sogra no quarto. E quando a sogra veio pela primeira vez, seu genro levar o café lá na cama, mas se assustou. Ó, minha sogra, trouxe o cafezinho para a senhora. Não, eu não tomo. Só se tu tomar primeiro. Esse era o ambiente daquela casa. E ele começou a tratar bem os membros de sua família, sua esposa, seus filhos. E ficou naquela palavra que o padre deu. Deus está ali. Você precisa descobrir aonde Deus está. E nessa busca de descobrir aonde Deus estava, ele parou de ver o mal. Ele parou de ver demônios. Ele parou de estar envolvido com demônios. Então o reino de Deus é o governo de Deus, é a presença de Deus, é a prática do bem, é ser solução aonde está o problema. Então nesse testemunho ilustra que a vida é assim mesmo. E tem muita gente com dificuldade, inclusive muitos que se dizem religiosos, se perdendo nessa linha. Que o reino de Deus, que
Eles são mais de Jesus, acham que tendo Jesus tem tudo. Jesus, o que ele veio trazer? O reino de Deus. E o que ele pede para as pessoas fazerem para poderem se tornarem participantes do reino de Deus? Se arrepender, mudar a prática, mudar a qualidade dos frutos. E é dessa maneira. E agora nós temos um exemplo que o ser humano continua sendo humano, e o ser humano traz a natureza caída. Jesus veio para restaurar, ressuscitar e nos ajudar a desenvolver a natureza divina. E aí nós vemos nessa jornada de Jesus, lá no capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 35, que Jesus, nessa jornada, andando pela estrada, discípulos o acompanhando, quando se aproximam de Jericó, com quem ele se depara? Com o cego Bartimeu. Aliás, ele não se deparou. O cego Bartimeu ouviu aquele movimento, aquele tropel da multidão, porque onde Jesus andava, multidões o seguiam. E aquele cego, ouvindo o tropel da multidão, perguntou: o que é isso? É Jesus o Nazareno que está passando. E quando ele ouve que é Jesus o Nazareno, com certeza ele já tinha ouvido alguma coisa a respeito de Jesus. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora observe os irmãozinhos, seguidores de Jesus, o nível de amor e o nível de piedade que já naquele tempo ele já tinha. Fica quieto. Cala-te, não incomoda o mestre. Fica quieto, não perturbe. Ao ponto de Jesus ouvir a voz do cego. E quando Jesus ouviu-o, chamou: tragam-me. Levaram ele à presença de Jesus. E Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Jesus disse: vê. A tua fé. A fé se manifesta em coragem, em persistência, em perseverança, em luta por solução. Então Jesus diz: a tua fé te salvou. Vê. E a cura desse cego foi mais um motivo para aquela multidão aumentar o barulho. E como estavam chegando em Jericó, entraram em Jericó. E ao entrar em Jericó, tinha lá em Jericó um homem do governo, o ministro da economia, um cobrador de impostos que era riquíssimo. Mas antes de chegar em Jericó, Jesus resolve um problema espiritual, um milagre. Porque os milagres são espirituais. Os milagres têm um propósito de despertar a fé. Os milagres têm um propósito de manifestar o poder de Deus. E agora, entrando em Jericó, lá tinha aquele homem, cobrador de impostos, ele era de pequena estatura, correu na frente porque ele sabia onde Jesus ia passar, subiu numa figueira, ficou lá para ver Jesus. Olha, o interesse de um homem de primeiro escalão de governo se interessar por Jesus. Testemunho dele. É um testemunho, é uma sede, é uma fome de Deus, é um desejo por algo a mais. E quando Jesus chega embaixo daquela figueira, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar em tua casa.
Aquele homem desceu tão depressa, com alegria, que se apresentou a Jesus e disse a Jesus: eu vou doar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho agido errado, eu vou pagar 4 vezes mais. Aí Jesus já responde para todos ouvirem: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Mas voltando um pouquinho atrás, leia o capítulo 19 de Lucas, e quando Jesus disse: Zaqueu, desce, hoje me convém ficar em tua casa. Aquele povo que vinha louvando, adorando, festejando a vida espiritual, as bênçãos espirituais, quando Jesus agora se escala para ficar na casa daquele homem de governo, aquele povo mudou o tom, mudou a linguagem. Em vez de continuar louvando a Deus, começaram a murmurar porque Jesus se hospedara na casa de um pecador. Religião. Religião barata, vazia e hipócrita. Só buscando movimentos. Só querem movimentos, só querem o sentir, só querem o milagre, só querem gentinha de seu nível. Infelizmente, pastora, eu na década de 80, quando Deus começou a me prosperar, sabe quem eram os meus críticos inimigos? Os acusadores. Os acusadores? Aquele crentinho, que não tinha o que comer em casa. E a minha prosperidade foi dada por Deus, porque foi direção de Deus de me tirar da metalurgia e me levar a abrir comércio, e foi na sabedoria de Deus e na direção de Deus que o meu comércio foi prosperando. E a prosperidade de Deus na minha vida levantou muita perseguição do meio religioso espiritualista. E o meio religioso espiritualista, ele é contraditório, ele é contra a riqueza. A riqueza, eu pergunto, é de Deus ou é do diabo? A riqueza é do reino de Deus. O espiritualista é contra a sabedoria. A sabedoria de quem é? De Deus ou é do diabo? É de Deus. A sabedoria é o dom primário. O primeiro dom que Deus desenvolveu. E é o dom da sabedoria, e juntamente com a sabedoria, Deus criou tudo o que existe. A sabedoria estava ao lado de Deus para ele criar os universos, criar tudo o que existe, até pôr limite nas águas do mar. Foi a sabedoria a assistente principal de Deus. Então, por isso, meus queridos, eu desafio você a procurar aprender, descobrir e compreender como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nós, sobre vida material, sobre vida espiritual, sobre a vida. E aí, queridos, depois de Jesus então resolver essa perrenga aí Jesus declarou para aquela multidão que o seguia, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está em Lucas 19:10. Mas a partir do verso 11, Jesus então usa uma outra alegoria para ensinar sobre vida material. Na cura do cego, vida espiritual. Na salvação de Zaqueu, vida social. Porque com a salvação daquele homem rico, o povo
que seguia a Jesus teve soluções para atender os pobres, os necessitados. E agora Jesus ensina sobre vida material. E ele conta uma parábola de um homem que era muito rico. E ele tinha que sair para tomar posse de um reino. E ele pegou 10 minas e chamou 10 servos e deu uma para cada um. E ele disse: negociai até que eu volte. Mas os fofoqueiros daquele tempo, como aquele que doou as minas era um conquistador de reinos, era um grande empreendedor, né? Não, eu não vou trabalhar para esse homem. Esse homem aí, ele não vai governar sobre nós. Olha aqui, ó, que tem gente passando fome, que tem gente aí que tem que depender de uma Bolsa Família, porque não se submete ao trabalho, não se submete ao aprendizado, não se submete a se qualificar para ser um vencedor, porque tem que aprender de alguém, ou tem que estar debaixo de alguém, tem que ser submisso a alguém. Esse espírito de rebeldia sempre houve, lá desde o começo, e foi sempre as causas da queda do povo de Deus, quando ele entra por caminhos de desobediência. E o que aconteceu? Ele deu uma para cada um, e quando ele voltou, prontamente, aquele determinado veio e disse: Senhor, tu me deste uma mina, a tua mina rendeu 10. E o Senhor disse: muito bom, servo e fiel, agora tu vai ter mais 10 cidades como campo de trabalho, campo de ação. Veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Muito bom, servo bom e fiel, tu terás mais 5 cidades para trabalhar. Aí veio aquele que dá muito peso aos fofocas, que dá muito ouvido e que acaba se influenciando, disse: ó, Senhor, está aqui a tua mina, aqui eu enrolei num lenço, eu guardei, porque eu ouvi dizer que o Senhor colhe da onde não semeia e o Senhor ajunta da onde não espalha. E eu, receoso, eu fiquei com medo, eu enterrei. Mas eu trouxe de volta e está aqui. E aí, o que aconteceu, pastor? Aí o Senhor disse: pois é, o que tu fez foi para ti. Quando Jesus ensina sobre vida material, ele está ensinando cada um a construir o seu nível, sua riqueza ou sua pobreza, seu sucesso ou seu fracasso. A vida material, quando Deus governa, se você coloca em prática as instruções que Deus dá, sua vida material será abençoada. A sua sabedoria será algo muito apreciado por muita gente. Então, Jesus ensina sobre vida material, mas ensina a lei de semeadura. Aquilo que você planta, você... Se você abençoa, você é abençoado. Então tá aí, o reino de Deus é isso aí, pastor. Eu não sei se é nesse texto ou se é num outro evangelho que ele diz que se tivesse pelo menos colocado num banco... Nesse texto? É nesse, né? Que teria trazido resultado, né? E aí ele termina o texto, não sei se o senhor continua aí ou não, né? Mas ele termina o texto dizendo que era para tirar essa mina desse que não produziu e dar para aquele que mais produziu, né? Então, assim, a recompensa. A bênção de Deus é a seguinte: quanto mais você tem como resultado de obediência, mais Deus vai te dar. É uma multiplicação. Mas quanto menos você tem quando é causa de desobediência, menos terá. Aí a gente entra uma coisa que eu sempre digo, né? Falando agora, voltando lá, né? Sobre Jesus nessa jornada, resolveu o problema social, resolveu o problema espiritual, resolveu o problema material. E o que muitas vezes a gente faz, né? A humanidade, o humano faz, né? Ele maximiza o problema, ele deixa o problema maior e ele minimiza a solução.
É verdade. né? Então, assim, essa falta de uma visão mais global sobre as adversidades da vida, a gente precisa fazer essa reflexão. Como é que nós estamos resolvendo? Porque, além do governo de Deus ser a nível de sociedade, ele também é a nível pessoal. Começa no pessoal. Começa no pessoal, né? Então, como é que eu estou resolvendo? Como é que você, que está na nossa audiência, está resolvendo? Está maximizando o problema, tornando ele mais complicado, ou já conseguiu minimizar e trazer para uma solução, buscar uma solução? Tem aí estudos científicos, para cada problema tem 27 soluções. 27 soluções! Mas as pessoas não procuram, né? Mas é um aprendizado, né? O nosso tempo passou, o pastor falou e foi falando, e a gente vai acompanhando, porque quando a gente ouve as histórias de Jesus, eu acho que isso é o caminho, né? Diz que os discípulos, antigamente, pastor, até no tempo de Jesus, né? Eles eram conhecidos pela sujeira da sua roupa, no sentido de que eles andavam tão próximos aos seus mentores, né? Que o pó batia neles também, né? Então, eu acho que a gente aprende isso com Jesus, né? A caminhada dele, a jornada dele, se tu caminha com ele, tu vai se tornando muito próximo, muito parecido com ele, muito íntimo dele, né? Vai tendo o cheiro dele, o jeito dele, né? E isso vai mudando a nossa história, vai mudando a nossa vida também, e a gente vai pensando melhor da maneira como a gente está resolvendo a nossa vida no dia a dia, que é o que o senhor falou, né? A vida diária, a vida real. Olha, essa trajetória de Jesus aí, que ele trouxe 3 lições para a vida espiritual, para a vida social e para a vida material, foi numa jornada. Apenas numa jornada. Um dia que ele acordou e foi viver a vida. Isso aí. É isso aí, então, gente. Olha que legal. Pro meio de feriadão aí que a gente tá, né, também. Então, a gente tem aí uma palavra tão especial. Então, que Deus possa estar abençoando vocês, que tenha uma semana abençoada, e a nossa audiência também. Quero dar um oi para vocês que estiveram conosco nesse dia. Apóstolo, mas quer encerrar? Quer fazer alguma outra colocação? Olha, não perca tempo de conhecer quais são os fundamentos do reino. Os fundamentos é aquilo que mantém em pé. Até uma linha filosófica precisa de fundamentos. Uma construção civil precisa de fundamentos. A fé necessita fundamentos. Então, que a sua vida também tenha fundamentos para que você consiga cumprir o propósito divino na sua vida. E é no cumprimento do propósito divino é que nós nos preparamos para a eternidade. Deus abençoe.